Quero saudar a todos os amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, e aqui nos encontramos, iniciando uma nova semana de estudos. Ficamos felizes e agradecidos a Deus por este momento que sempre temos com vocês todos os dias, e também agradecido a Deus por este dia de vida que Ele está nos concedendo, e agradecido a cada um de vocês que estudam a Bíblia conosco diariamente, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, aqueles que ainda não se inscreveram, inscrevam-se também. É só entrar no YouTube e digitar Hora Tranquila. Vai aparecer ali a nossa página, o nosso canal. Você então pode clicar em inscrever-se e já estará inscrito no canal Hora Tranquila. Compartilhe também esses estudos com seus amigos, seus familiares, seus grupos, enfim. É muito importante este trabalho de compartilhamento da Palavra de Deus. Nós queremos agradecer a todos vocês que escrevem para o canal Hora Tranquila dizendo de onde acompanham os estudos conosco, e mandamos aqui um alô especial para o Luiz Silva, de Lowell, Massachusetts, também Odete Machado de Joinville, Santa Catarina, Francisca Justino de Rio Branco, no Acre, Daniel Júnior de Belo Horizonte, Ana Cruz de São Carlos, em São Paulo, Oselina Rodrigues da Silva Barão de Uauá, na Bahia, Ivonete Santos Silva, Vera, Rose, Silvana, Tereza, Edivaldo, são todos de Maringá, no Paraná, e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, que estás nos céus, estamos agradecidos por este dia que estás nos concedendo, agradecidos por este momento que vamos ter estudando a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Santo Espírito para que possamos compreender aquilo que Tu tens a nos falar através da Tua Palavra. Abençoe cada um dos nossos amigos, irmãos, onde quer que estejam estudando a Bíblia conosco, aqueles que nos pedem orações. Tu conheces muito bem as necessidades que cada um tem, os seus problemas, as suas dificuldades, depois as bênçãos e a vitória conforme for a Tua santa vontade, e que tudo seja, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos seguir com a nossa série Deus está no controle. Estamos estudando o livro do profeta Daniel, e esta semana estaremos juntos estudando o capítulo 6 de Daniel. Nós até aqui já vimos que Deus tem o controle de todas as coisas, em todas as situações, e Ele também continua tendo controle até o final da história deste mundo, e Ele tem o controle também sobre cada um de nós individualmente. Deus, Ele nos conhece, Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe também das nossas capacidades, e Ele tem o controle. Às vezes nós passamos por alguma situação adversa em nossa vida, Deus permite para que a nossa fé seja provada e que nós, ao vencermos estas provas que nos vêm, nós saiamos mais fortalecidos para prosseguirmos nesta caminhada rumo aos céus. E Daniel, então, ele foi chamado lá na sala do banquete do rei Belsazar. Naquela noite, Belsazar foi morto. Daniel antes interpretou as palavras que estavam ali na parede, e os medos e persas então assumiram o reino de Babilônia. Assim como estava profetizado que Babilônia iria cair, caiu. Agora então o reino medo-persa está no poder. É o segundo império universal, segundo aquela estátua que Nabucodonosor teve o sonho. Interessante que Daniel, ele sempre foi um homem fiel a Deus em todos os aspectos de sua vida. Era um homem em quem os reis que passaram por Babilônia podiam confiar, mesmo ele não sendo um caldeu, mesmo ele sendo um judeu que cria em um outro Deus que não era o Deus que eles criam e adoravam. Daniel era um homem respeitado. Por quê? Porque Daniel, ele era fiel a Deus, e Deus fazia com que Daniel fosse honrado onde quer que ele estivesse.
Então a fidelidade que Daniel tinha para com Deus influenciava diretamente na sua lealdade em todas as áreas em que ele atuava. Daniel era cercado de pessoas invejosas. A inveja, ela mata. E nós vemos que o primeiro pecado que surgiu no universo foi a inveja. E foi exatamente lá no céu que surgiu a inveja. Quando Lúcifer, ele quis estar acima de Deus. Lúcifer, ele queria ser adorado, assim como Jesus era adorado, Lúcifer queria ser adorado também. E isso foi criando inveja no coração de Lúcifer, a ponto dele criar uma rebelião no céu e ele ser expulso com uma terça parte dos anjos que estiveram do lado de Lúcifer. Então a inveja, irmãos, ela destrói, a inveja ela mata. É tanto que nos 10 mandamentos que Deus deixou para a humanidade, nós encontramos ali o mandamento que fala exatamente de que nós não deveremos cobiçar coisa alguma. Está em Êxodo capítulo 20, verso 17, está nos 10 mandamentos. Não tenhamos inveja, irmãos. Por quê? Porque cada um luta para ser o que é, cada um estuda, cada um se prepara, Deus capacita, mas tem pessoas que são acomodadas, não estudam, não lutam, não correm atrás, aí fica com inveja do que tem. E isso destrói a pessoa. E Daniel era cercado de pessoas invejosas, que queriam ver a destruição de Daniel. Vamos ler Daniel capítulo 6, versos de 1 a 5? Daniel 6, de 1 a 5, nos diz assim a Bíblia. O rei Dario resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os intercessores, ou melhor dizendo, os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. E por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo. Mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso, concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Aqueles homens que eram também colocados em lugar de destaque no reino dos Medos e Persas, 120 sátrapas, e acima desses 120 sátrapas existiam 3 superiores a eles, e Daniel era um desses homens de confiança do rei. E o rei tinha a intenção de colocar Daniel acima de todos, como um governador geral dos interesses do reino medo-persa. E vejam como nós vimos no estudo da semana passada, que nessa ocasião Daniel já tinha mais de 80 anos, ele era uma pessoa idosa, mas era uma pessoa íntegra, era uma pessoa em quem podia depositar confiança, e ele exercia todo o dever que lhe era confiado da melhor maneira possível, sem deixar nada para que as pessoas duvidassem dele. Mas então essas pessoas invejosas, elas começaram a procurar na administração de Daniel algum erro que ele pudesse ter cometido para poder condená-lo, para que ele fosse tirado do seu trono, do seu poder. E nós vemos que a Bíblia relata casos de pessoas também invejosas. Por exemplo, José. Os irmãos de José, tinham inveja dele, porque José, ele tinha sonhos, e nestes sonhos revelava que Daniel seria reverenciado pelos seus irmãos e até pelos pais, o pai Jacó e a mãe de José, mas ela já havia falecido. E vejam que a inveja levou os irmãos de José a vendê-lo como escravo. A intenção era matá-lo, tirar a vida dele. Mas Deus tinha um plano. Veja como Deus tem o controle, irmãos.
José foi vendido como escravo porque Deus tinha um plano que era salvar a própria família e os seus descendentes da fome que haveria de vir. E José foi um homem que Deus usou para poder juntar alimentos durante 7 anos para que o povo do Egito e as nações vizinhas, entre eles os habitantes de Canaã, onde José e o seu pai e seus irmãos moravam, livrá-los da morte por causa da fome. Então Deus ele tem o controle de todas as coisas. O rei Saul também tinha muita inveja de Davi, e por várias vezes o rei Saul tentou matar Davi. Por quê? Porque Davi, ele era um rapaz que era ungido por Deus, e ele tinha ali o apoio das pessoas que diziam que Saul havia matado 1, mas Davi havia matado 10.000. Então, Davi ele sempre era exaltado, colocado acima do rei Saul. E o rei Saul, ouvindo isso, ficou com inveja de Davi e quis matá-lo por diversas vezes, só que não conseguiu. Então, esta semana, nós vamos continuar estudando sobre este episódio que levou o rei a assinar um decreto e que culminou com o lançamento de Daniel na cova dos leões. E tudo isso por causa da fidelidade de Daniel a Deus e também ao rei a quem ele servia. Não nos esqueçamos, irmãos, nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. 2 Pedro capítulo 3, verso 13. Que Deus nos abençoe.